Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse episódio nós vamos conhecer o Iggy, ele que é pertencente à classe de Breakers e é um dos personagens que eu joguei bastante lá no Sword of Cavalaria da versão taiwanesa, tá? Ele é um personagem com dano físico bem interessante, bem forte por sinal, mas ele também é um pouquinho papel, tá? Nós vamos falar muito sobre ele aqui nesse vídeo e conhecer habilidade por habilidade, tá ok? Então, sem mais delongas, lasca aquele dedo no like, porque agora sim, nós vamos conhecer esse personagem. Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo, como por exemplo o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Vamos começar então decifrando a habilidade de personalidade. Primeiro ponto importante na personalidade de Iggy, ele possui um pulo 3 vezes maior em todos os níveis da habilidade, podendo chegar a lugares mais altos. Mas a partir do level 3, ele é capaz de subir sem perder nenhum espaço de mobilidade. Seu dano também aumenta na medida em que for melhorando os níveis de personalidade. Os valores começam em 7% e vai até os 16%. Outra coisa que Iggy também tem em todos os níveis de personalidade é o valor de dano em terras altas duplicado. Como vocês bem sabem, atacar em lugares altos já aumenta consideravelmente o dano. Entretanto, com o Iggy, esse dano é maior ainda. No nível 5 de personalidade, atacar em terras altas também vai dar ao Iggy penetração de armadura. Já o ataque básico inicial, o Iggy começa com o ataque básico padrão de um personagem corpo a corpo, causando 100% de dano. A sua habilidade inicial te mantém em estado de alerta. Caso algum inimigo passe pela área selecionada, será aplicado dano físico de 150%. A área de alerta é de 2 espaços à frente do Iggy. A habilidade consome 2 pontos de energia e não possui tempo de recarga. Vamos agora às descrições de habilidades de ranking. A nossa primeira opção de habilidade é um ataque de alvo único que causa 150% de dano físico. Essa habilidade tem alcance de 2 quarteirões, consome 2 pontos de energia e possui recarga de 3 rodadas. A segunda opção do ranking 1 é uma habilidade do tipo passiva. Se Iggy estiver com seu HP com um valor maior que 70%, sua capacidade de movimentar será maior em 1 ponto. Quando o Iggy for atacar o alvo, se ele movimentar em mais de 2 espaços, ele vai causar mais 20% de dano ao inimigo. Partindo agora para o ranking 3, e com essa habilidade, o Iggy se teletransporta ao local selecionado dentro de 3 quarteirões. Ao mesmo tempo, ele recebe um buff de dano crítico em 15%. Usar essa habilidade permite o Iggy continuar sua ação. Sua recarga é de 3 rodadas e não consome energia. Nossa próxima habilidade do ranking 3 é do tipo passiva. Antes de atacar o inimigo, Iggy ganha um buff de ataque em terras altas. Isso significa que ele vai ter essa vantagem independente da altura em que for atacar.
Caso ele derrote o inimigo, ele vai ter um ponto de energia restaurado. Ao final da sua ação, Ig ainda recupera 10% da sua saúde. Vamos agora às definições de reações do quinto ranking. Quando o inimigo vier atacar o Ig, sendo frontal ou lateral, ele atacará primeiro, causando 70% de dano físico. Esse efeito funciona uma vez por rodada. Agora é a nossa segunda opção de reação. Ao final da ação, se não houver um inimigo a 6 espaços de distância do Ig, ele ganhará mais 1 em mobilidade e redução de dano em 30% por 2 rodadas. Essa reação tem 4 rodadas de recarga. Vamos agora ao ranking 7. A nossa primeira opção de habilidade do ranking causa um dano mágico em área, mas utiliza 50% do valor de ataque físico para isso. Todos os alvos recebem 3 camadas de infecção e menos 2 de mobilidade que dura uma rodada. Essa habilidade afeta 2 quarteirões de distância de si e ainda permite apenas mover se você ainda tiver mobilidade para isso. Para utilizar essa habilidade, Ig consome 1 ponto de energia e tem recarga de 3 rodadas. Vamos à segunda habilidade do ranking 7. Todos os aliados que pertencem ao acampamento selvagem vão receber mais 1 de mobilidade e 10% de ataque por 2 rodadas. Se Ig estiver na área de alcance do inimigo, ele ainda ganha 100 pontos de velocidade por 2 rodadas. Essa habilidade consome 1 ponto de energia e sua recarga é de 5 rodadas. Chegamos agora ao ranking de ataques básicos. A primeira opção de ataque básico do ranking é um pouco mais forte que o ataque básico inicial, causando 110% de dano físico. Simples assim. Já na nossa opção seguinte, o ataque básico causa 100% de dano físico e ainda recupera 1 ponto de energia. Vamos para a primeira habilidade do ranking 11. Ataque de alvo único. Essa habilidade causa 170% de dano físico. Se a saúde máxima do inimigo for maior do que a do Ig, esse ataque vai ganhar mais 60% em taxa de acerto crítico, aumentando também seu dano em 30% ao inimigo de escudo, além de anular sua capacidade de bloqueio. Essa habilidade consome 4 pontos de energia e não possui recarga. Finalmente, a última habilidade de todas. Com essa habilidade, Ig seleciona um local de seu alcance e nesse local ele causa 80% de dano a todos os inimigos a 4 espaços em linha reta. Essa habilidade ignora obstrução, te concede o buff Parry, consome apenas 1 ponto de energia e tem recarga de 4 rodadas. Tá aí, pessoal. O Ig, embora seja forte em alguns momentos do jogo, pra mim ele é o personagem lendário mais limitado de todos, tá? Inclusive, se você for reparar bem, o benefício de terras altas que ele possui é algo extremamente forte, mas é algo muito difícil de se usar também. Afinal de contas, ele é um personagem corpo a corpo e suas habilidades não acertam de tão longe assim. E no final das contas, compensaria muito mais utilizar a arqueira Liliwheel, por exemplo, que possui mais distância para se aproveitar do efeito de terras altas. Então, no caso do Ig, ficaria muito complicado achar locais altos para conseguir extrair o que ele tem de melhor. Na minha opinião, a sua posição no tier list realmente deveria ser o T2. Agora, caso você queira investir no personagem, tá aí a imagem de recomendações do nosso Ig. Bom, pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então, decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades.
Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.